Bom, vamos lá então. Então aqui a gente vai fazer a comparação entre o SolidWorks e o Inventor, como eu comentei com vocês. Os softwares são bem parecidos. Esse semestre a gente vai usar o Inventor. Todos os vídeos que estão no canal eles estão baseados no SolidWorks, então eu sou suspeito a falar, né? Que eu trabalho mais com o SolidWorks, mas vou comparar para vocês aqui os dois. Então a gente vai fazer um processo de extrusão desta peça, tá? A peça ela tem essas dimensões aqui, super tranquila, então a gente vai fazer um início pelo plano superior, desenho todo o contorno, vou extrudar e depois vou fazer um corte na lateral, certo? Depois a gente pode fazer uma outra peça comparando os softwares também de revolução. A ideia é mais para mostrar mesmo aqui que não tem muita diferença de um software para o outro. Você aprendendo a trabalhar em um, você facilmente consegue fazer o ajuste para trabalhar nos outros, tá? Vocês vão ver que o software é super tranquilo para trabalhar também. A diferença é que um é a versão gratuita e o outro você precisa ter a versão paga, né? Como eu sou professor, então eu tenho os dois aqui, que foi adquirido pela nossa instituição, tá? As versões, lógico, a SolidWorks a minha é a versão antiga, que foi a versão que nós tínhamos, tá? Mas a versão do Inventor você consegue baixar de forma online aqui, gratuita, a última versão, né? Então já tem um ponto positivo para o Inventor aqui, tá? Você consegue ter a versão 2026, tem até, eu acho que mais versões adiante, eu não sei se é ponto 4, ponto 5, eu não sei ao certo. Eu baixei e estava na 3. O SolidWorks não. O SolidWorks você precisa fazer o cadastro, comprar, e cada versão que eles forem atualizando, updates, você precisa pagar. Então tem essas restrições, tá? Então o Inventor, a gente está fazendo a migração justamente por conta disso. Inventor, Fusion, por conta da gratuidade para vocês estarem utilizando. Enfim, vamos lá. Vou fazer então o processo de extrusão desse cara. Vamos começar passo a passo. Vou tirar da tela esse cara aqui, só para a gente conseguir fazer o processo de montagem, tá? Então, SolidWorks, começo, clico em File, Novo, ele abre para mim essa caixinha com as 3 opções, Peça, Montagem, Desenho, vou escolher a opção Peça e vou dar um OK. Ele já vai abrir para mim o ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho as ferramentas são menores, aqui nessa versão, novamente, né, do SolidWorks que nós temos, é a versão antiga, nós não comparamos a versão mais nova. Tem as features aqui, todos os comandos eles ficam em negritos quando eles estão desacionados, não consigo clicar. Os que estão coloridos eu consigo acionar. Mesma coisa no Sketch, tá? Que é para fazer o nosso esboço. A árvore fica do lado esquerdo, então a minha árvore fica do lado esquerdo, os planos estão todos aqui. Para dar zoom eu só rotaciono a bolinha do mouse, consigo dar o zoom aqui, certo? Os planos estão todos do lado esquerdo. Legal, vamos para o Inventor. Inventor, clico em Novo. Vou lá e escolho as opções também, então tenho um pouquinho diferente já a carinha, né? Então aqui eu tenho as peças, aqui eu tenho a montagem e aqui eu tenho o desenho 2D. O meu padrão que eu baixei, eu não tenho aqui em milímetros, mas depois eu mostro para vocês para configurar. Então, IPT, que é em polegadas, e vou em Create. Vou em Create, ele vai abrir o ambiente já é mais escuro, né? Dá para configurar também. Eu optei por deixar assim porque é bem parecido com o CAD e tem mais familiaridade. A árvore fica aqui do nosso lado esquerdo. Os planos eles já não estão aparentes. Eu preciso vir aqui no campo de origem e clicar aqui para expandir os planos. Então os planos aparecem aqui a hora que eu faço isso, tá? Então já fica um pouquinho mais escondido, tá? Beleza, feito isso, a gente consegue partir para o ambiente de modelagem, né? O ambiente de modelagem do Inventor tem as ferramentas também aqui em cima. O SolidWorks fica para baixo, o Inventor fica com os nomes para cima, algumas diferençazinhas pequenas, né? Todas elas que não podem ser selecionadas estão apagadas também, e colorido eu consigo acionar. Beleza? Vou agora fazer o nosso sketch. Então fazendo o nosso sketch, eu vou aqui fazer o desenho. Então começo aqui com a ferramenta, vou escolher o quadradinho. Vou escolher o plano para começar. Então aqui eu já clico direto em Sketch, escolho o plano superior. E ele já joga para mim na tela aqui o plano para fazer o meu desenho, tá? Vou aqui então em normal para, ele veio para mim. Vou fazer o desenho começando pela origem, repare que a origem já está fácil aqui para mim localizar. Fiz o primeiro quadradinho, ele já deixa marcado para mim aqui os detalhes aqui de restrição. Horizontal, vertical e o campo de restrição aqui. Vou agora para o Inventor. No Inventor, a gente vai vir aqui em Sketch também, tá? É mais fácil você clicar direto em Create, tá? Mas vou fazer o mesmo processo, vou vir em Sketch, vou vir depois em 2D Sketch e Start um Sketch 2D. Os dois softwares estão em inglês, tá? Vou escolher o plano, então plano superior, plano lateral. Repare que aqui ele vem com os nomes associados à origem, né? X, Z,
YZ e XY. Então esse aqui é o nosso plano superior. Posso renomear também eles? Posso, mas vamos seguir aqui. Então as ferramentas estão todas aqui, né? Também vou escolher o quadrado, retângulo e vou partir para o ponto aqui, ó. Repare que a minha origem aqui ela está centralizada com o desvio no meio. Vou na origem, vou clicar e puxar, certo? Vou configurar aqui, como o meu ele está em polegadas, então vou aqui em Options, Tools, Options, Document Settings e vou clicar aqui em Units, milímetros e vou dar um OK, ele já fica ajustado. Para arrastar no SolidWorks, eu simplesmente preciso apertar o Ctrl e mexer, certo? O atalho. No Inventor, a bolinha do meio, ele já faz o pan aqui que é para movimentar, tá? Vou colocar cota no Inventor. Então vou lá em Sketch novamente, né? Opa, aqui. E vou em Dimension. Dimension, aí eu consigo clicar na linha, puxar. Vou colocar a cota aqui de 52. No Inventor, ele não autoajusta para você, então você tem que vir aqui e ajustar a tela, tá? O SolidWorks é legal que ele já ajusta para você a primeira medida que você coloca de acordo com a tela, tá? 52 e aqui eu tenho a medida de 26. Vou colocar então a outra aqui e vou colocar aqui 26. Beleza? Legal. Repare que aqui não aparece para mim as restrições, né? Eu preciso ativar elas, né? Mas se eu clicar nas linhas, ó, elas aparecem aqui pra gente aqui, tá? O SolidWorks não precisa ativar nada, já vem de forma automática, tá? Já fica aparente ali. No Inventor, as linhas, se eu apertar um Delete aqui, as linhas que não estão definidas, ou seja, que eu não adicionei cotas, que elas podem ser movidas se eu arrastar, ó, elas ficam em azul na minha configuração, tá? E esse cara aqui que está definido, eu não consigo mexer, ele fica em roxo, tá? Então vou voltar a cota aqui, 52. Vamos para o SolidWorks agora. No SolidWorks, então eu vou lá em Smart Dimension, na aba de Sketch também. Vou colocar a primeira cota aqui, 52. Olha só, ele já ajustou para mim, tá vendo? Como se fosse feito já naquela medida, né? E vou colocar aqui a medida de 26. Coloquei a medida de 26 aqui também. Beleza. Então as cotas já ficam aqui, as restrições são aparentes, tá? Novamente, eu sou suspeito a falar, né? Tenho mais afinidade com o SolidWorks. Vamos lá. Vou fazer a extrusão agora, que é o 3D, né? Mas antes disso, eu tenho que fazer um perfil aqui, ó. Poderia fazer esse corte depois? Poderia. Eu já vou fazendo o perfil, né? Lembra que quando você for fazer o seu desenho, você tem que escolher o plano que te retornar com mais contorno da superfície, que evita de você fazer novas features aqui, tá? Então, quanto menor a quantidade de features, mais legal, tá? Mas, se você quiser fazer o quadrado e depois cortar também, indiferente. O importante é chegar no resultado final, tá? Vou fazer aqui esse detalhe, só pra gente já ajustar. Então, vamos lá. Vou fazer aqui com a ferramenta de linha mesmo. Vou dar um zoom na onde que eu quero aqui. Vou escolher a ferramenta de linha. Vou fazer uma medida aqui qualquer. Não se preocupa com as cotas novamente, né? Só faz o contorno e deixa marcado. Beleza? Vou agora usar a ferramenta de Trim. O Trim é a tesourinha para cortar, né? Então vou colocar no Trim e eu vou arrastar onde eu quero que a tesoura passe. Tá vendo que ela faz um caminho? Ó? Então onde ela encostar é onde ela vai cortar. Então eu quero cortar esse pedaço. Então vou vir aqui, passei a tesoura, cortou. Beleza? Legal. Eu quero que ele fique centralizado, então vou usar uma ferramenta de Centerline aqui. Vou pegar essa ferramenta, vou pegar a origem aqui no meio, ó, e vou centralizar. Vou falar que ele aqui é na vertical, centralizei ele e vou colocar as cotas. Então tem a cota aqui de 14 e tem a cota de 16, que é essa daqui. Quando eu fiz ele centralizado, olha só, ele já não deixa nem eu colocar para mexer mais aqui no meu desenho. Então eu tenho que colocar a restrição e colocar aqui a medida de altura. Então a altura aqui é 9. Vou colocar aqui como 9. Repara que eu fiz uma interpretação errônea do nosso desenho aqui, vamos lá. Então ele tem 14 e 16, ele não está centralizado aqui. Então vamos tirar esse cara aqui, ó. Então vamos colocar aqui como, olha só, é 16, não é 24. 16. Esse lado aqui ele é maior, olha a pegadinha aqui, então ele tem 22. Ó. Eu não vou colocar, porque ele já está definido o nosso desenho. Então como ele já está definido, se eu colocar essa cota aqui, ele vai ficar sobrescrito e vai dar um alarme para mim, né? Então eu não vou colocar essa cota, olha só. Vou colocar ela aqui,
ele vai clicar, vai ficar tudo amarelo o desenho e vai aparecer uma mensagem para mim que a dimensão está sobredefinida. Eu vou apertar um cancel, porque eu não preciso dela aqui. Então no SolidWorks, como eu falei, as linhas elas ficam todas pretas quando elas estão definidas. Vamos para o Inventor. Então no Inventor eu tenho que ir lá na aba de Sketch. Deixa eu ver onde está nossa ferramenta de Trim. Aqui, ó, ela está em Modify. Vou clicar no Trim também depois para fazer o Sketch, tá? Então vamos lá. Vou criar a linha novamente. Seleciono aqui. Vou pegar um ponto. Puxei. Repare que o software ajuda também nessa parte. Vai deixar todas as linhas já na horizontais, se eu achar interessante. E vou para o Trim agora. Vou pegar o Trim. Mesmo esquema. Passei ali, ele vai trimar pra gente a linha. Essa linha branca que tá aqui não é uma linha, tá? Importante. Isso aqui às vezes gera confusão, né? Tem acontecido com os meninos aí na sala. Essa linha branca é do centro, certo? Então ela não é a linha do desenho. As linhas do desenho são as roxas e as azuis. Vamos colocar a dimensão agora. Vou para dimensão. Então vou colocar aqui a cota de 14, mesma coisa. Vou colocar a cota de 16, mesma coisa. Vou pegar aqui 16. E eu vou colocar a cota de altura aqui de 9. Beleza. Repare que a hora que eu mexi, ele perdeu a comparativo, ó. Então eu consigo mexer, né? Então tem que colocar uma cota de correlação. Então eu vou segurar, clicar na linha, segurar o Ctrl, associar a linha que eu quero e vou lá. Deixa eu ver onde que ela ficou aqui, como está diminuído, ó. Tá em dimensões, constraints aqui. Vou colocar que elas são colineares, ó. Horizontal, colinear, ou seja, elas vão estar alinhadas. Beleza, show. Já voltou. O SolidWorks já foi automático, né? Se eu não quisesse, eu teria que apagar. Aqui ele fez para mim depois, tá? Beleza. Feito isso, eu vou voltar aqui e vou fazer agora o nosso 3D. SolidWorks, vou no Features, vou em Extrusão e ele vai extrudar para mim o modelo aqui já no ambiente 3D, né? Então a altura aqui é de 67. Vou colocar aqui 67. E faço a extrusão da peça, beleza? Se eu quisesse inverter, eu vinha aqui, trocava de lado, ou se eu quisesse ajustar de acordo com o meu gosto, eu vinha por aqui também, tá? Então 67. E clico aqui em Check. Beleza, feito isso, tenho a minha peça no ambiente 3D já, certo? Vou arrastar, seguro o Ctrl, puxo um pouquinho, beleza, peça no 3D. O Inventor, 3D Model, vou na aba Create. Em Create, eu vou clicar em Extrusão. Clicando no campo de extrusão, eu vou reduzir a peça. Novamente ele joga para mim aqui a peça bem próximo, né? Então tem que voltar aqui. Ele distorce um pouquinho para a gente, né? Deixa eu ajustá-lo. Eu vou dar um zoom out aqui para mim conseguir enxergar. Perspectivas. Aí voltou em Home. Legal. Então aqui eu consigo colocar o valor da extrusão. O valor da extrusão dele aqui, para nós, ele abre essa caixinha aqui, olha só. Então ele abre uma caixinha pra gente. Eu vou deixar ela solta, você pode alocar ela aqui também, se você quiser. Eu vou deixar ela solta para não me atrapalhar. E vou colocar a medida de 67. Mesmo esquema do SolidWorks, ele vem aqui e faz o extrusão para nós. Se eu quisesse inverter, né? Inverter o lado, eu tenho que vir aqui na direção. Se eu quisesse mexer aqui, mesma coisa, posso clicar na setinha e ajustar aqui também. Eu não tenho check, eu clico em OK. Cliquei em OK, o software já fica nesse formato. Repare que as diferenças dos dois softwares são a superfície. No SolidWorks a gente tem a superfície aqui, clicando aqui com um formato mais amigável, digamos assim. Se eu quiser tirar as arestas, posso colocar também com as linhas removíveis e posso colocar com as linhas tracejadas. Beleza? Vou agora para o software no ambiente 3D. No ambiente 3D eu consigo vir aqui, ó, e escolher a opção realístico, shaded, wireframe. Vou colocar aqui shaded with hiding edge. Eu consigo ver os tracejados. Legal. Beleza, feito isto, agora a gente vai fazer o corte, né? Então aqui mesmo procedimento. SolidWorks, se eu quiser ver as vistas, eu venho aqui. Coloco vista frontal, vista superior, vista em perspectiva. No Inventor eu posso vir aqui em Front, posso pegar aqui e arrastar o cubinho, né? E Home ele volta para mim na origem aqui, tá?
Então, um pouco diferente um do outro, mas dá na mesma, tá? Beleza? Agora vamos lá, fazer a parte do corte. Então, para nós fazermos o corte, eu tenho que fazer este canto aqui, né? Então a peça é chanfrada e a gente vai fazer esse chanfro aqui de 30 graus, tá? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. SolidWorks, a gente vai vir aqui, vou clicar no plano onde eu quero desenhar. Posso clicar em Extrude Cut e já começar, ou posso clicar em Sketch e começar. Vou começar pelo Sketch, então vou começar pelo Sketch. Vou colocar aqui na minha vista, né, de lado. Vou fazer o perfil, sempre você precisa lembrar do perfil, né, o que você quer tirar de material ou o que você quer adicionar. Fiz o contorno, repare que eu desenhei o triângulo fechado, né, e vou vir aqui e colocar a medida da cota. Então aqui eu tenho 30 graus. 30 graus, coloquei ele aqui. Vou para o Inventor agora. No Inventor, eu vou vir aqui. Vou escolher novamente a ferramenta de Sketch, né? Start 2D Sketch. E vou escolher onde eu quero desenhar. Então eu quero desenhar do lado de lá, né? A peça está invertida. Então eu vou girar ela. Vou clicar onde eu quero desenhar. Então eu quero desenhar aqui. Ele vira o plano para mim, né? Então isso é importante, né? Preciso escolher os planos aqui, né? Eu posso clicar e desenhar. Vou lá escolher a ferramenta de linha também. Vou vir aqui na minha peça. Vou fazer o desenho. Do mesmo jeito que eu fiz no SolidWorks. E vou clicar aqui para finalizar. Beleza? Deixa eu dar um zoom aqui. Vou lá em Dimension. E vou adicionar a medida de cota. Que é o nosso ângulo aqui. Que é 30 graus. 30 graus. Fechou. Aqui eu tenho algumas diferenças, lógico, né? De um para o outro. A principal delas é que as linhas elas estão sobrescritas aqui, né? Então vamos ver se eu tenho alguma linha aqui escondida. Eu fiz a linha, né? Mas para ver se ela aparece aqui, ó, tá vendo? Ela tá marcada. Deixa eu apagar esse cara. Voltou. A linha tá por aqui ainda, tá? Então isso é importante, né? Aqui a gente tem que travar esse cara, ó. Então ele não pegou no canto. Então eu vou selecionar o canto e vou pegar aqui, ó. E vou lá e vou colocar. Deixa eu ver onde que tava aqui. Aqui. E vou escolher a opção, cadê o coincidente? Coincidente, agora ele travou. Então se eu deixar essa linha azul, a linha ela ia ficar solta, então eu conseguiria mexer. Vou falar que você precisou deixar alguém fazendo o desenho no seu lugar, ou alguém foi dar continuidade, então isso seria um problema, né? A pessoa não vai saber se aquele ponto é a origem, né? Então as restrições ajudam bastante nisso também, tá? E se fizer alguma modificação, você não vai perder também. Vamos mudar para 60 graus. O plano continua nesse aqui e a origem fica travada aqui. Então ele vai mudar 60 graus a partir daqui. Se não tivesse, ele podia articular de outra forma, tá? Beleza? Feito isso, vamos agora fazer o processo de extrusão. Então eu estou no Inventor, já vou aproveitar aqui, vou no 3D Model. Aqui é a principal diferença dos dois, né? Eu não tenho o corte extrudado que nós temos aqui no SolidWorks. Quando eu vou no SolidWorks, eu tenho o Extrude Cut, o corte extrudado. Aqui no Inventor eu não tenho, então só tenho a ferramenta de extrusão. A própria ferramenta de extrusão é a que faz o corte, então clico em extrusão, ele vai selecionar para mim o perfil, só que eu não quero, né, que ele faça adição de material, eu quero que ele tire material, né, eu quero que ele vá para lá, né, então eu quero remover material, né, então repare que só de eu fazer o movimento, ó, ele já alterou para mim aqui, ó. Então aqui está o Cut, na própria aba ele já aparece para a gente, ó. Aqui ele adiciona material, que é o Join, e aqui ele remove material, que é o Cut. Para mim eu vou passar e vou dar um OK, ó. Feito isso ele fez o corte. SolidWorks, eu venho aqui, Extrude Cut, vou colocar em perspectiva para a gente enxergar, mesma coisa, vai passar por todo mundo e vai dar um OK aqui, ó. Validou. As duas peças foram feitas, um no SolidWorks e outro no Inventor. A principal diferença de um para o outro é os detalhes nas ferramentas, como mexer, mas basicamente a mesma coisa, chegamos no mesmo resultado. Beleza? Depois a gente faz um vídeo mostrando sobre como nós fazemos revoluções. Valeu!